Quinta-feira é dia de falar sobre saúde aqui no programa Mais Catalão, com o pessoal da Clínica Salute, o doutor Cristiano de Abreu, a doutora Caroline Matida, sempre vem aqui bater um papo com a gente, sempre vem conversar sobre vários assuntos conosco, e hoje é dia de bater um papo com a doutora Caroline Matida, que já está ao vivo com a gente aqui hoje, e nós estamos no mês das mulheres, né, do Dia Internacional das Mulheres. A gente vai falar hoje sobre a saúde vascular das mulheres. Doutora Caroline, boa tarde, seja bem-vindo, prazerão recebê-la. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana. Prazer enorme estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não se vê, né? É verdade, tá Tava sumida, com saudade. Doutora, quando a gente pensa aí no cuidado com a saúde vascular, a gente pensa muito nas mulheres que têm uma idade mais avançada ou acima ali da idade dos 40 anos. Mas na adolescência já há cuidados que precisam ser tomados com relação à saúde vascular, doutora? Sim. Então eu escolhi, né, esse tema para a gente conversar hoje, justamente para fechar aí com chave de ouro o mês das mulheres, né? E realmente a gente precisa atentar que o cuidado com a saúde vascular é um pouquinho diferente no homem e na mulher. As mulheres, elas têm um efeito protetor para a circulação venosa, arterial, que é o estrógeno. Mas o estrógeno ele pode provocar tromboses. Então, principalmente as meninas novas, mulheres jovens, na adolescência mais tardia, quando às vezes pode ser necessária a introdução de um anticoncepcional, principalmente para controle de fluxo menstrual, né? Esses anticoncepcionais, eles só podem ser administrados nas meninas que não têm histórico familiar de trombose. Senão, a menina pode desenvolver uma trombose venosa. Então, na adolescência, quando da necessidade da introdução de um anticoncepcional, tem que ser muito bem conversado com um ginecologista e, eventualmente, inclusive, com o cirurgião vascular, se a menina tiver uma predisposição familiar à trombose, ou seja, históricos de trombose venosa na família. Então, esse é o alerta que a gente dá em relação às adolescentes, principalmente as meninas aí na faixa de 16, 19 anos, que às vezes precisam do uso de um anticoncepcional. É muito comum nessas meninas que têm uma predisposição familiar e que não se atentam a isso, o desenvolvimento da trombose na perna esquerda, vem uma trombose ilíaco-femoral bem importante, que pode deixar sequelas para a vida toda. Doutora, e com relação às gestantes, que cuidados devem ser tomados com relação à saúde vascular? A gente sabe muito bem que a gestante, ela sofre, né, com aquele inchaço nas pernas, o inchaço nos pés. Que cuidados devem ser tomados? Então, a gente tem várias orientações, várias dicas, inclusive nas minhas redes sociais, aí eu tenho postado bastante sobre isso. A gestante, ela tem algumas particularidades específicas, né, desta fase da vida. Então, o nosso sangue coagula mais fácil no período da gestação, coagula mais fácil também, principalmente no puerpério, que é o pós-parto. Então, é um momento que realmente precisa se atentar com relação à saúde vascular. O inchaço é muito mais comum porque o abdômen vai ficando mais protruso e, com isso, a gente tem muitos casos de piora do inchaço, né? Então, a gente pode recomendar, às vezes, o uso de uma meia elástica, né? De algumas drenagens linfáticas, são coisas que devem ser orientadas durante a gestação. A recomendação é que a gestante faça periodicamente uma consulta vascular, né? Que a gente consiga passar essas orientações de forma mais detalhada, mais individualizada para cada paciente. Doutora, e com relação ao climatério, que recomendações a senhora traz para a gente? Então, o climatério ele é uma fase, né? A menopausa ela é uma data específica, que é o dia da última menstruação. As mulheres às vezes confundem essa terminologia, né? E o climatério, esse período em que a menstruação começa a falhar, podem ou não vir aqueles sintomas, né, da falta do hormônio, do estrógeno, que são a sensação de calor, mal-estar, sudorese, às vezes um rubor, uma vermelhidão. E nesta fase, como os hormônios femininos eles estão abaixando, né, eles estão se esgotando, podem aparecer muitas varizes, tá?
A reposição hormonal, ela é benéfica na questão da melhora dos sintomas, né, do climatério, mas ela pode sim contribuir também com o aparecimento da trombose venosa. Então, ele deve ser prescrito e utilizado somente sob recomendação médica. E algumas outras particularidades. A partir do momento que a mulher ela para de menstruar, nosso risco cardiovascular em relação aos homens, ele passa a se igualar. Então, até mais ou menos a faixa etária dos 45, 50 anos, ocorrem mais eventos cardíacos, né? Infarto, AVC, às vezes também trombose arterial nos homens. A partir dessa faixa etária, ou seja, a partir do climatério, se iguala o risco cardiovascular entre homens e mulheres. Então, a mulher ela tem que começar a se atentar, né, com os cuidados também para prevenção de AVC, de derrame, de infarto, de trombose nas artérias, né, que é aquele processo que a gente já conversou, do envelhecimento das artérias, que se chama aterosclerose. Então, a partir do climatério, check-up vascular anual, aí não tem mais questionamentos, né, Doppler de carótidas, manter uma atividade física e toda aquela conversa que a gente sempre fala. Então, cada fase, né, doutora, tem essas peculiaridades aí do ponto de vista vascular. E a que a senhora chamou a atenção, que é muito importante, né? Aquela questão do histórico, né, da família, principalmente as adolescentes já ficarem atentas, né? As pessoas que têm histórico, para que tenha mais predisposição, né? Para ter problemas vasculares, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas se assustam, né? Que vem, nossa, doutora, minha vizinha é tão jovem, teve trombose com 16 anos, com 18 anos. Essas tromboses, elas geralmente vêm, né, já de família, né, de uma predisposição familiar. Então, meninas, principalmente com histórico familiar de trombose, devem fazer uma investigação clínica para pesquisas de trombofilia, inclusive, mesmo que não vá tomar anticoncepcional, inclusive para poder engravidar, para não ter risco de perda fetal ou trombose durante a gestação. Olha só, então realmente tem que tomar muito, né? Todo cuidado é pouco para não ter problemas. Doutora, a senhora falou aí da questão das jovens, quem não tem problema, esse histórico familiar, com que idade ali já é bom fazer um check-up? Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter alguns sintomas, ela tem que para um vascular. Dor nas pernas, peso, cansaço, câimbras noturnas, inchaço, né? Então vale a pena. Se a pessoa quer engravidar mesmo sem sintoma vascular nenhum, é interessante fazer um check-up, né? Porque às vezes, se a gente já vê que tem algum probleminha nas safenas, alguma coisa assim no exame de Doppler, a gente já prescreve meia para que essas varizes não piorem durante a gestação. Então tem toda uma atençãozinha que a gente consegue direcionar e individualizar de acordo com cada caso. Doutora, e pelo Instagram da Clínica Salute, lá tem muito conteúdo também para as mulheres também tirarem dúvidas. Tem. Recentemente eu gravei vários vídeos para Reels, para tudo, com dicas de gestante, né, para as gestantes. Agora, semana passada mesmo, eu estava falando bastante sobre a questão do climatério, então, sobre o uso de anticoncepcionais, reposição hormonal. Então, sempre tem alguma dica lá interessante aí para a população geral. Tá certo então, doutora. Quem quiser saber mais, entrar em contato com a doutora Caroline Matida, o caminho mais fácil é pelas redes sociais, né, doutora? Sim, porque lá você consegue acessar, né, todos os links de WhatsApp nosso, de YouTube, que tem também vários vídeos aí, um pouquinho mais longos, mas bastante informativos também para quem quiser se atualizar no assunto. Tá certo então. Quais são as redes sociais? Vamos reforçar aqui pro pessoal, @clinica.salute e @DRA Caroline Matida, tudo junto. @DRA Caroline Matida e @clinica.salute para entrar em contato com a doutora Caroline Matida. Eu sei que no Instagram tem muitas dicas, muitas informações para as mulheres e para o público em geral. Doutora Caroline, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui conosco e a gente te espera aqui numa próxima oportunidade, hein? Eu que agradeço, um bom restinho de semana a todos. Obrigada pela atenção e paciência aí nos ouvir. Espero que tenha contribuído um pouco aí para a saúde da população. Até a próxima, doutora. A gente agradece. Até a próxima, doutora. Tchau, tchau.